Samuel, capítulo 17. 1 Samuel. 1 Samuel 17. A partir do versículo 1 diz assim. O texto diz, guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus se ajuntaram, seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens, os homens de Israel, ajuntaram e acamparam-se no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte, da banda da Quem, do vale, e o vale estava no meio deles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de ramas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia uma couraça, tipo uma camisa, até aqui. Só esse pedaço da armadura dele pesava 57 quilos. Trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, que era do peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze em seus ombros. E a haste da sua lança era como um órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Ia diante dele ainda o seu escudeiro. Além de toda essa armadura que ele tinha um escudeiro, tinha alguém que lhe dava proteção. Um gigante desse tamanho, com uma vestimenta dessa, precisava ainda de alguém na frente, que não serviu de impedimento para Davi, porque não devia de ser do tamanho dele, não protegia em nada. E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes: por que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, vós sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e tremeram-se muito, que se ajuntaram em seus arraiais para a guerra e congregaram em Socó. Eles convidaram, quer dizer, tudo que pertencia à guerra, tudo que pertencia ao exército, e aqueles que já tinham vencido, eram vencedores, foram convocados para estar lá, para ver o que aconteceria entre os guerreiros filisteus e os guerreiros de Israel. O texto diz que esses gigantes também estavam lá. Os amigos de Golias estavam lá realmente. Não sei se Davi pegou as pedras pensando, são 5 gigantes. Se eu derrubar um e os outros atiradores virem para frente da batalha, eu derrubo todos. Pode ser sim, porque outros pregam que era a força de Davi, a fé, a oração e tal. E outros dizem que, eu vou dizer o que a Bíblia diz que está lá escrito. Que lá eles estavam, sim, mas que um era irmão de Golias e os outros eram filhos de outros gigantes da época, que estavam lá com certeza, se precisassem defender o amigo. Quem que não defende o amigo? E amados, então foi feito um desafio. Israel queria se antecipar para a guerra, porque muitas vezes já tinha havido guerra entre os filisteus. Deus sempre dava vitória ao povo de Israel. Então na batalha, corpo a corpo, Israel sairia vencedor. Só que quando eles se preparam para o combate, sai alguém de lá e diz assim: olha, não vamos lutar todo mundo não, vamos fazer algo mais fácil. Um guerreiro aqui e outro guerreiro de lá, ele disse: eu contra um único homem de Israel. Vocês não são guerreiros de Saul? Vocês não são israelitas? Deus não... Então não precisa vir toda essa multidão, não, manda um. Mas o que estava desafiando Israel era um gigante, que, segundo a pesquisa, ele tinha 2,90 metros de altura, pesava simplesmente 400 quilos. E um homem normal não tinha como enfrentar um gigante desse.
ainda com todo o equipamento de guerra. E esse homem ficou lá, desafiando o povo de Deus. A Bíblia diz, por 40 dias. Você já pensou, pastor, o que é isso? 40 dias, alguém zombando de você, e você sem tomar atitude nenhuma. 40 dias o inferno rindo da tua cara. 40 dias o diabo contando vitória. 40 dias ele dando por certo que a vitória já era deles. E o povo de Israel acuado. Quantos dias o diabo já tem rido da tua cara? Quantos dias o diabo diz que você não vai vencer essa luta que você está passando? Quantas vezes ele já chegou e disse que é o teu fim? E o pior de tudo, que você acreditou. Pior de tudo, que você já até baixou as guardas. Antes eu estava orando, já não estou nem orando mais. Regina, deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor está me tocando agora. Você não está lá sozinha. Com você lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E além disso, você tem tua Bíblia, que continua de Gênesis e Apocalipse. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Volte, assim como você foi fiel e está sendo fiel no dízimo, numa igreja onde isso não existe, seja fiel na leitura, na dedicação com Deus. Porque se eles lá são frios, Deus vai aquecer o teu coração. E você pode começar a contagiar outros. Traga outros para esse conchego da tua casa. E começa a ler todos os livros da Bíblia. Porque Deus vai fazer algo lá espetacular. Começa por você. Deus não precisa de multidão. Diz assim, Deus não precisa de multidão. Deus precisa de um único. E graças a Deus, lá naquele dia, naquela guerra, tinha uma multidão. Não, tinha um que resolveu chamar para si a briga. E esse um era um pequenino. E esse pequenino partiu para a guerra. E vamos ver como é que foi. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é que afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para que afronte o exército do Deus vivo? Amados, Davi disse assim, pequeno, mas esperto. Davi disse assim, se alguém for lá e derrubar esse incircunciso, o que ele vai receber? Bom negociador, né? Vocês já pensaram nisso? Aí disseram para ele assim, o prêmio é a filha do rei. Davi simplesmente disse, eu topo. Você aí que está com medo de enfrentar a batalha, sabe o que a Bíblia diz a teu respeito? Você hoje aqui até agora não conseguiu às vezes nem comprar uma casinha. Sabe o que te espera lá em cima? Uma mansão. Você anda nessa rua com esse asfalto mal feito, tropeçando nas calçadas que não dá nem para andar? A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Você ainda não conseguiu ter o teu nome escrito aí num título de faculdade ou coisa assim? A Bíblia diz que o teu nome está escrito lá no livro da vida. Deixa eu te dizer, continue na batalha. Continue na batalha. Diz para quem está do teu lado, continue na batalha. Porque o que te espera é recompensa. E quem vai te dar é aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Tem recompensa, amados. Vale a pena lutar. Mas vale a pena pagar o preço para ver o que está lá. A minha Bíblia diz, e a tua também está escrito, que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem a recompensa que nos espera. Você quer mais? A Bíblia diz que você recebe já nessa terra. Não é lá não, é aqui. Aqui você tem consolo, você tem alimento, você tem Deus presente na tua vida. Aqui já você pode desfrutar um pouquinho daquilo que te espera lá na glória. Basta apenas crer
que o inimigo não é tão grande quanto ele parece. Aí vamos lá, deixa eu ler mais um pedacinho aqui. Quando ele soube disso, 32, e Davi disse a Saul, foi lá o rei, vou lá. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Você já pensou? Saul tinha homens treinados de guerra, preparados para a guerra, que foram envergonhados diante daquele gigante de 2,90 metros. Davizinho, mais ou menos, devia ter 1,20 metros, 50 a 60 quilos. Eu estava pensando lá assim, mais ou menos, é o Dingo e o irmão Wilson. Era mais ou menos, passa longe, porque o Golias tinha 2,90 e 400 quilos. Diga que eu estou chegando lá. Está amarrado, né? Davi tinha no máximo 1,20, 50 quilos. Se o gigante empurrasse o dedo nele, ele rolava. E Saul, meu amado, tem um ditado aí no mundo que diz assim, quem não tem cão, caça com quê? Quem não tem cão, caça com gato. Saul disse, ninguém se dispôs a enfrentar esse gigante, nem o chefe do exército. Na verdade, ia sobrar para o rei ir lá, enfrentar esse gigante. Mas até o rei estava debaixo da mesa. Então, quando apareceu Davi, dizer, ou ganhar ou perder, fica menos vergonhoso. E o rei, sem saída, aceitou Davi. E aí o rei pega a armadura dele. Leia aí comigo. E ele, para convencer o rei, aí ele fala do que Deus fez com ele quando as ovelhas correram um risco de vida. E no 38 diz assim, e Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu-lhe uma couraça. E Davi cingiu espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Amados, vocês já pensaram o que é você ter o privilégio de usar a armadura do rei? Quantos talvez do exército de Saul queriam isso? Está no lugar de Davi, usar o capacete, a couraça. E Davi vestiu. Mas aquilo ficou tão desajustado, porque não era para ele, era para Saul. E Davi tirou tudo aquele peso de sobre si e disse, não dá. Deixa eu te passar um segredinho aqui. Jamais queira conquistar vitórias usando a unção ou a armadura da outra pessoa. Quantos de vocês acham porque estão no louvor, a unção do líder vai dar algum respaldo para a sua vida? Não. Cada um de vocês tem que ter a sua armadura própria, porque a dele é feita para ele, a de Saul era para Saul, não servia em Davi. Não vá na unção, não vá na armadura do outro, vá ter as tuas experiências com Deus. Mas também tem um segredo, para enfrentar Golias, guerreiro, também não podia ir sem armadura. Vamos ver o que é que Davi tomou para enfrentar o Golias? Verso 40. E Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro e pôs lá no alforje do pastor que trazia sobre o seu surrão e lançou mão de uma funda e se foi chegando ao filisteu. Amados, pensa bem, a armadura do gigante era tudo aquilo. A espada deles pesava mais ou menos 13 quilos, só a espada. Agora Davi deixa de lado tudo aquilo que o rei estava lhe oferecendo e passa a mão no quê? Um pedaço de pau que é o cajado. Vai no rio, pega 5 pedrinhas, coloca dentro do alforje que ele tinha, que era tipo uma sacola que ele trazia sobre o surrão, sobre as suas roupinhas, e vai enfrentar o gigante com isso. Deixa eu te trazer mais uma revelação aqui. A armadura do gigante era terrena, era visível, era um capacete, aquilo, só aquela armadura já punha medo nos seus inimigos. A armadura de Davi
era invisível, era espiritual. O gigante veio na força dele. Davi foi na força do Senhor. O cajado significa autoridade, amados. O cajado significa autoridade. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus lhe entregou um cajado na mão. E foi com esse cajado que ele abriu o mar. O cajado significa autoridade. Deus te chamou, te convocou e te deu um cajado. Cajado não tem só eu e você. Todos nós temos armas de guerra nas nossas mãos. Você foi chamado, você faz parte, você tem um ministério, você tem um chamado. Usa o teu cajado. E as pedras e a funda que ele usou para tirar. Diz que essa pedrinha tinha mais ou menos de 30 a 100 gramas. Você já pensaram? Pensa bem nisso. Enfrentar um gigante armado até os dentes, com uma funda, um cajado e uma pedrinha insignificante. Muitas vezes nós vemos que nem esse que eu falei, grande, aparecendo, mas com armadura terrena. E de repente, aquele que você não dá nenhum valor, porque nós olhamos pela aparência. Como Samuel, quando foi ungir o rei de Israel, olhou pela aparência, saiu o primeiro bonitão, é esse. Não era. Era aquele que estava escondido lá atrás, que nem o pai achava que ele poderia ser mais nada, além de não ser pastor de ovelha. E graças a Deus por Jessé, que não deixou ele ir para a guerra, senão seria mais um, até lá na frente do Golias tremendo. Mas como ele foi para lá, para o campo, ter experiência com Deus, ele sabia que o Senhor era o seu pastor, e que de nada ele teria falta, e que ele estaria na batalha com ele. Ele aprendeu lá no campo, porque quando chegou os inimigos para caçar suas ovelhas, ele encontrou força em Deus para derrotá-los. Por quê, amados? Porque enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava ligado no trono do Pai, recebendo alimento, força, coragem e fé. É isso que você tem que fazer. Não baixa a tua guarda, vai buscar, esteja diante de Deus pedindo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero respirar o teu espírito, eu quero ser teu. Deixa, amados, as coisas do mundo. O mundo perece, é bonito, mas passa. Salomão disse: é vaidade, passa, vai embora uma hora. As coisas terrenas são passageiras, mas aquelas que são celestiais são eternas, vão durar para sempre. E você então precisa estar revestido de uma armadura para enfrentar o gigante dos teus dias. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus lá na cruz do Calvário nos garantiu a melhor armadura que uma pessoa pode ter. Você está selado, marcado com o sangue e com o Espírito dele na tua vida. E quando ele diz lá em Efésios da armadura de Deus, diz que o Golias trazia nos seus lombos essa vestimenta trançada que pesava tanto. Ele diz que você quer andar na armadura de Deus para poder vencer. Ele tem para os teus lombos verdade. Seja verdadeiro, meu amado irmão. Tira a mentira dos teus lábios. Tira o engano da tua vida. Seja verdadeiro com os teus filhos. Seja verdadeiro com a tua esposa, com o teu esposo. Seja verdadeiro com os teus parentes. Seja verdadeiro com o teu patrão. Seja verdadeiro. E a couraça, ele diz que ele nos tem couraça de justiça. Uma coisa que Deus não aceita de jeito nenhum é injustiça. Não pratique injustiça, meu amado. O que é teu, o que não é teu, não é teu. Às vezes vale a pena até perder para não entrar em batalha, em guerra com alguém. A Bíblia diz que às vezes de repente é teu, você tem por direito. Deus, se não vai glorificar o nome de Deus, para a peleja, perda, sofre a perda, porque muito mais tem o Senhor para te dar. Não deixe o nome do Senhor ser envergonhado, seja justo. E a espada dele, que era grande, a de Davi, era a palavra. A Bíblia diz que a palavra é a tua espada que você deve usar. Mas não é a palavra para falar mal do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho, do teu patrão, da tua namorada, do teu namorado, da tua vizinha, da tua sogra, do teu genro, do teu vizinho. Não, amados. É para usar o que está escrito.
Tem que sair da tua boca aquilo que produz vida. E o que produz vida está na palavra do Senhor. Outro dia eu disse para uma mãe aqui, ela dizia assim, que teve um certo problema, ficou muito preocupada, que uma pessoa chegou muito tarde. E aí ela ficou um pouco nervosa, porque demorou, meu irmão. Eu disse, você perdeu a oportunidade de dizer assim, eu estava preocupada, mas eu sabia que aquele que está em mim estava cuidando de você e me ia trazer você inteiro. É isso que a Bíblia quer, que nós atuamos em fé, amados. Quem faz você perder sono pelos filhos, pelo marido ou pela esposa, é o gigante Golias, é Satanás, porque Deus te promete que Ele cuida dos teus. E Ele é fiel, Ele não dorme, a Bíblia diz. Por isso durma em paz. Põe o teu filho nas mãos do Senhor e vá dormir. Não perca a noite de sono. Ou vai ler a Bíblia. Aproveita que você já não vai dormir mesmo. Então tira a preocupação, leia a Bíblia. Pega o nome da igreja inteirinha e ora um por um. Não seja egoísta orando só pelo teu filho. Passa a noite orando pelo filho. Só Deus. Eu tenho uma pessoa na família que está com câncer. E toda vez que ela me vê, ela pede, ora por mim. Ora por mim. Toda pessoa que ela encontra, ora por mim. E eu fui na casa dela e pediu para me orar, ora por mim. Eu disse, Deus, eu quero parar de orar pela cura. Eu quero te agradecer, porque eu sei que o que tu está fazendo é o melhor, em nome de Jesus. Passa a tua em fé, mas eu ainda não vi. Mas creia, mas eu ainda não vi. Mas creia, mas eu ainda não vi. Creia. Davi, amados, pegou simplesmente uma pedrinha, colocou na funda. Amados, eu falei ontem para os jovens aqui, que Davi só tinha um único lugar descoberto, um únicozinho, que era bem aqui, ó, na testa dele. E o resto estava coberto. E Davi, eu queria estar lá para me ver essa cena. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, o Golias ainda zombou dele, falou assim, escuta, que negócio é esse? Vão me mandar uma coisinha dessa? Não tinha ninguém melhor não para me vencer? Me mandaram essa coisa pequena aí. E a Bíblia diz que Davi foi para o combate. 48, e sucedeu que lhes levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com os filisteus. Esse é o detalhe que às vezes faz a diferença. Ele não esperou o gigantão. A ver que ele estava sentado, porque a Bíblia diz que enquanto ele se posicionou para começar a pensar, quer dizer, nem sei o que eu vou fazer com isso aí. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava se posicionando e ainda ofendendo Davi, o Deus de Israel, a Bíblia diz que Davi se apressou, foi à frente, adianta do teu inimigo, vai adiante, não deixa ele ir adiante de você. Deus te dá estratégia de guerra. E Davi pegou a pedrinha, girou. Mas interessante, amados, Davi disse assim, Deus só tem aquele lugarzinho. E a pedrinha deve ter, se saiu com 30 gramas, vamos chegar lá, que chegou lá com 200 gramas. E que ia fazer isso? Mas acontece que aquela pedrinha, ela estava indo acertar o alvo no nome do Deus de Israel que tinha sido afrontado. Isso significa, amados, que você nem precisa brigar muito e nem usar coisas grandes. Usa fé. A Bíblia diz assim que a fé, de o tamanho de um grão de mostarda, move monte. Então vamos fazer uma comparação. Quantas sementinhas de mostarda tinha? Se tinha 30 gramas, tinha muita sementinha lá de mostarda. Se com uma sementinha nós podemos mover montes, não deixa o diabo dizer que o que você tem não tem valor. Não deixa o diabo dizer que ele vai te vencer. Não deixa o diabo zombar da tua cara. Qual é o gigante que está te afrontando? Qual é o gigante que está lá falando que o teu Deus é um Deus que não responde? E você lá acuado. Levanta hoje no nome do Deus de Israel e derruba esse gigante antes que ele te derruba. Seja lá o que for. E amados, por isso que eu sei que ele devia de estar pondo em posição, porque ele caiu para frente. Uma pedrada joga você para trás. Mas a pedra acho que foi tão leve que não deu. Quando ele estava tentando se posicionar, ele veio para frente. O teu inimigo se prostra diante de você. Golias se prostrou diante de Davi. Cair para trás era honra, cair para frente era vergonha, caiu de cara no chão.
que era o lugar dele, por ter afrontado Deus de Israel. Seja o que for que você estiver passando, e a dificuldade que você estiver vivendo, seja drogas, seja prostituição, seja inveja, seja mentira, seja ciúme, seja o que for, seja até o homossexualismo, que está tão na moda hoje, e que é uma praga que também está aí assumindo as igrejas, e os nossos jovens. Mas eu quero declarar neste altar, que nesta igreja ele está vencido em nome de Jesus. E o diabo vai manifestar nos seus lá fora, porque aqui dentro reina o Deus de Israel. Amém. Aleluia! Esse gigante aqui não tem poder. Amém. Em nome de Jesus. Amados, entra na batalha, como nós dissemos hoje, pela tua casa, pelo teu filho. Pega a pedrinha da fé. Deixa eu te dizer uma coisa. O gigante para Davi já tinha caído antes de Davi enfrentá-lo. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera e que crê. Creia na tua vitória. Sai do lugar de comodismo. Enfrenta o gigante. Vai para frente da batalha. Porque com certeza Deus tem a vitória já entregue nas tuas mãos. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e que Deus te abençoe. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse culto, e sabemos, Deus, que o Senhor ouviu os nossos louvores, que o Senhor ouviu essa mensagem, e ela fique gravada, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, que a gente possa sempre estar lembrando do gigante quando se levantar, a estratégia de vencer como o Senhor deu a Davi. Pai, que isso venha a ser na nossa vida. Pai, que a palavra, que é a espada, que é a vitória, seja lançada, e em seu nome, Jesus, a gente venha vencer. Pai, é no teu nome, Jesus, que eu abençoo essa igreja agora. Que a armadura de guerra, Senhor, permaneça sobre esse povo. Pai, é no teu nome, Jesus, e é no nome de Jesus que eu te abençoo e digo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em ti e sobre ti, que a unção, que a comunhão do Espírito Santo de Deus se faça presente em todos os segundos da tua vida, em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus.